Feliz sábado a todos. Que o nosso Deus nesta manhã seja louvado. Pessoas na solidão vão encontrar problemas que não têm solução. Este mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. Vejo que o mundo faz só pra machucar. Não se fala mais de paz em nenhum lugar. Preste atenção. Um dia isto vai terminar e a sensação é que o céu já vai começar. Este mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. O meu lar. Amém? Irmão, com esse pensamento, eu convido a igreja a ficar de pé e entoar o hino 346 do nosso cenário
e ao som do hino, ficamos todos em pé para louvar o nosso Deus. 346. Cristãos perdoados. Santo Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, que habita nas maiores alturas e aqui também habita no meio do teu povo. Senhor meu Deus, louvado seja o teu santo nome, porque nós cada dia confiamos nas várias promessas que nos diz que em breve veremos o nosso Salvador. Amém. Nesta manhã, Senhor, te pedimos, Senhor Deus, que permaneça conosco no decorrer desta caminhada. Estamos, Senhor, neste momento, prostrado diante da Tua presença, reconhecendo, Senhor, que não passamos de pó, mas que Tu és soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor, nesta manhã, nós queremos ouvir a Tua voz. E queremos te pedir, Senhor, que abra os nossos corações, nossas mentes, para entender a mensagem desta manhã.
Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, compreensão, para juntos, Senhor, cada dia prosseguir, porque muito em breve estaremos no nosso lar, nas mansões celestiais que o Senhor preparou desde a fundação do mundo. Senhor, nesta manhã, te pedimos o batismo do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos conceda este poder, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, feliz sábado, meus amados irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada um de nós. Amém? Irmãos, o tema desta mensagem tem como título Os Dois Caminhos. E eu pediria a vocês que abrissem suas Bíblias no livro de Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 e o verso 13 e 14. Eu prometo que antes das 2 horas eu termino. Irmãos, capítulo 7 e o verso 13 e 14 é os últimos 2 versos aonde eu quero compartilhar com vocês. Amém ou misericórdia? Amém. Mateus capítulo 7 e o verso 13 e 14. Amém. Nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muito são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos o que a encontrem. Acho que na sua Bíblia diz: poucos que acertam com ela. Irmão, é interessante que a Bíblia fala de 2 caminhos. Jesus, ele disse: entrai pela porta estreita. O caminho do céu é um caminho apertado, é um caminho que tudo não é fácil, tudo não é agradável, tudo é difícil, mas é um caminho que conduz à vida eterna. Mas a Bíblia diz: larga, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos os que entram por ela. Irmão, são 2 caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. Mas a Bíblia diz que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E a Bíblia diz que é pouco ou muito que entra por ele. Pela perdição é muito. Irmãos, eu creio que vai se salvar muita gente. Mas só que os perdidos, a Bíblia diz que é como a areia do mar. Quando a Bíblia diz no verso 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, na minha diz é poucos que encontra, nas suas que diz é pouco que acerta. Como a irmã Zezinha disse aqui na escola sabatina, esse monte de igreja é para confundir o caminho estreito. Irmão, a nossa irmã senhora White teve uma visão, e nessa visão ela diz no primeiro escrito que quando foi um monte de gente para essa caminhada, para essa trajetória, e ela diz que ajeitaram as carroças, antigamente não tinha carro, elas encheu de bagagem e um monte de gente seguiu nessa viagem. Quando chegou a um certo local,
Diz o Espírito de Profecia que as carruagens, o caminho apertou e não deu mais para continuar nessa caminhada. Teve que abandonar a carruagem, jogou as bagagens no cavalo e seguir adiante. Quando chegou mais à frente, disse que os cavalos não podiam mais andar, porque o caminho era apertado. E disse que deixaram os cavalos, pegaram a bagagem e prosseguiram. Quando chegou mais à frente, não dava mais para levar as bagagens. Deixaram a bagagem e prosseguiram. Quando chegou a um certo local, o caminho era tão pedregoso, tão cheio de espinho, tão cheio de lama, de várias coisas, que disse que nem de sapato dava para ir. Tiveram que tirar o sapato e prosseguir. E quando chegou mais adiante, disse que naquele momento tinha um abismo, e naquele abismo tinha uma corda sem auxílio de ninguém, e eles tiveram que tomar uma atitude, ou passar sem a corda pendurada em nada, ou permanecer ali. E diz, irmão, que eles pegaram nessa corda, meio com medo, que olhava, não via ela amarrada em nada, e mesmo assim passaram pela fé. E quando caiu ali no outro lado, disse que era um lugar maravilhoso. Irmão, essa visão representa que o caminho daqui para frente vai ser estreito, o caminho cada vez mais vai ser apertado. E ela, nessa visão, ela diz que quando eles estavam caminhando por aquele caminho, diz que quando olhava para as paredes daqueles muros, viram aquelas paredes manchadas. Isso quer dizer, meu irmão, que por esse caminho da salvação já se passou muita gente aqui, e eles deixaram a sua marca. Irmão, e eu fico contente e ao mesmo tempo preocupado, porque um irmão pregando, ele disse que uma certa ocasião, era uma época aí, desse tempo aí, que não podia pregar o evangelho. E conta o relato que um pastor ali da nossa igreja, ele estava num acampamento, só que o soldado já estava de olho nele. E disse que quando os soldados ali se distraíram, tinha umas crianças por ali, e ele começou a falar do amor de Jesus. Só que os soldados observaram e pegou ele em flagra, porque ele não podia pregar. Era uma ocasião que as pessoas não podiam falar de Jesus. E diz que os soldados pegaram ele e levaram para a prisão. E quando chegou lá, o superior do soldado disse: você vai me dizer onde é a sua igreja? Ele disse: eu não posso. Então os policiais disseram: dá uma surra nele. E disse, irmão, que chegaram o chinelo. Disse que o couro foi grande. E disse para ele: ou você fala ou você morre. E ele disse: pode bater à vontade, porque eu não vou dizer. E disse que ele apanhou tanto, só que ele não falava. Disse que os policiais conseguiram localizar o filho deste homem, e levou ele para lá também. E chegou lá, ele disse: se você não falar, nós vamos matar seu filho aqui de surra.
E diz, irmão, que ele chegou o chinelo no menino. O menino tinha assim uns de 10 anos para baixo. E diz que o couro comeu. E o pai não estava aguentando mais. E o filho disse: pai, não fala, fica calado, porque Jesus também sofreu e nós devemos sofrer. E diz, irmão, que o menino, e os policiais dizem para ele: diz onde é a sua igreja. E ele disse: eu não falo, irmão. E diz que o menino apanhava, e o couro foi grande. Mas diz, irmão, que bateram tanto nessa criança, que esse pai depois ele ficou meio atordoado, ele ficou tipo traumatizado, esse pastor, porque o filho dele, ele apanhou muito e o pai não pôde falar. Irmão, muita gente já passaram por aqui. Hoje nós temos várias igrejas, são 25 milhões já de adventistas, mas o que as pessoas passaram, talvez eu e você não tenhamos uma noção do que eles passaram. Eram homens de fé, homens de fibra, pessoas que não tinham, como é que se diz? Não tinha mancha no seu caráter. E eu creio que talvez a igreja desse pastor talvez nem soube que ele e o filho dele apanharam para eles não falar, porque senão todo mundo tinha morrido. Da mesma forma, irmão, o caminho da salvação é um caminho estreito, é um caminho difícil. Por isso que a Bíblia relata que é poucos que acertam, é pouco que encontra esse caminho. Por isso que quando ela viu aquelas paredes manchadas de sangue, quantas pessoas já deu a vida para que hoje a mensagem tivesse prosseguido? E eu e você também, meu irmão, temos que ser fiel. Abrem a Bíblia lá no mesmo livro, em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, e vamos ler aqui uma parábola que é muito conhecida, onde todo mundo conhece essa parábola. Do capítulo 25, fala da parábola das 10 virgens. 25 ao 13, nos diz o seguinte: amém ou misericórdia? Amém. Diz assim, acompanhe comigo: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, torquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram à prudente: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e aqui estava preparado. Entraram com ele para as bordas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Irmão, interessante essa parábola, mas com um fim tão trágico. Irmão, é interessante que aqui fala de 10. 5 estavam preparados e 5 não estavam. Como eu disse para vocês, o título da mensagem diz que são 2 caminhos.
é o caminho estreito e o caminho largo. Irmão, dentro da igreja existe dois grupos de pessoas: os que estão preparados, se preparando, e os outros que estão vivendo como vigilância. E é interessante que todas tinham lâmpada, não tinha? Lâmpada, a Bíblia diz lá em Salmo 105, ou 119, 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem é que não tem Bíblia? Irmão, tem gente hoje que tem coleção, tem gente que tem a lâmpada, só que todas também tinham azeite ou não tinha? Todas tinham, só que teve uma, as 5 prudentes, elas tinham o azeite de reserva. Irmão, nós estamos chegando no final da história deste mundo. E é interessante que a sua vida, o seu preparo, que você cada dia está fazendo, vai determinar de que lado você está. Porque o azeite é que faz a diferença na vida do cristão. A gente sabe que o azeite representa o Espírito Santo. Agora, se você está buscando diário o Espírito Santo, ele vai habitar com você, amém? Mas se você não está buscando, infelizmente ficarão sem a porção necessária, e no tempo mais difícil a gente não vai suportar. Irmão, ontem eu dizia lá no meu pequeno grupo: irmãos, chegou a hora de a gente começar a pedir a Deus que nos ajude a tomar as decisões corretas. Irmão, porque as coisas que estão para chegar, às vezes a gente não tem noção. Talvez a gente crê que estamos sendo guiados por Deus, mas na nossa vida muitas vezes tem algo que a gente precisa vencer. Existe talvez muitos pecados ainda que nos separa de Deus. Irmão, e ontem eu ouvi numa pregação do nosso pastor Leandro Quadro, e ele pregando, ele falando sobre a maneira da gente expressar. A Bíblia fala que, lá no livro de Provérbios, se você ler lá, fala que as nossas palavras, ela tem que ser temperada com sal. Ou será que as nossas palavras estão sendo temperadas com pimenta do rei? Porque muitas vezes quem é casado sabe disso. Quem é casado sabe que às vezes tem momento que o homem ou a mulher ele se chateia, mas o verdadeiro cristão, antes dele falar, ele vai pensar no que ele vai dizer, não é assim? O ímpio não, o ímpio, o que vem na boca ele fala. Por isso, irmão, que se a gente não tiver o Espírito Santo, se a gente não buscar cada dia, é complicado. Se a gente não tiver pedindo que Deus nos transforme, lá fora, irmão, o linguajar do mundo lá fora é perdido. As pessoas não têm respeito, não têm modo de falar às vezes. E você sabe quando uma pessoa ela está querendo sair do sério, até a própria voz muda. E a gente vê que Jesus, ele era um homem manso, humilde. Às vezes, irmão, eu ainda, às vezes lá em casa tem hora que
a gente ainda fala são as palavras que não é do agrado de Deus, mas isso é coisa que eu e você, nós temos que cada vez pedir força a Deus para vencer, né? Porque muitas vezes quando o nosso filho faz alguma coisa, às vezes a gente quer puxar a orelha. É claro, irmão, que você disciplinar não é errado, mas tem gente aí que nem teve um vídeo aí que eles mandaram no zap, um pai, uma criancinha assim de pé, acho que uns 2 anos, 3 anos, e o pai batia no menino. Teve outro que pendurou o menino na janela com as pernas para cima e descia o chicote. Irmão, é coisas que, claro que isso não é modo de tratar ninguém. E depois parece que pegaram esse que bateu no menino aí, o povo ainda deram uma lincha nele ainda. Então, irmão, a gente está vendo que Deus, diz a Bíblia, que Ele ama e disciplina. Mas agora, você, claro que a Bíblia diz que você tem ocasião, você deve usar a vara, o chicote, mas agora, você espancar, isso aí, irmão, isso aí não está nos princípios de Deus. Então, eu e você, como pais e mães, nós temos que entender, nós temos que saber educar, mas da forma que não seja, porque vocês sabiam que quando a gente fala uma palavra que a criança tem certa idade, aquilo fica gravado na mente dele para sempre. Então, se você falar algo desagradável, porque eu creio que aqui, nós que somos adultos, quem é que nunca já apanhou? Meu pai não era muito de me bater. Meu pai, ele era rígido. Se ele falasse algo e a gente teimasse, o chicote comia. Mas minha mãe não, minha mãe já era mais de descer o rei. Qualquer coisinha a lenha pegava. Só, irmão, que eu agradeço a Deus, porque nenhuma lapada que eles deram foi perdido. Porque talvez se eu não tivesse apanhado, talvez hoje eu seria um traficante, um prostituto ou sucessivamente. Mas agradeça a sua mãe, meu irmão, seu pai, que te ensinou esse caminho, que te colocou. Às vezes o pai e a mãe precisa ser rígido com a gente, por quê? Porque ele sabe o melhor. Ele sabe que o caminho deste mundo, se a gente não guiar nossos filhos no caminho certo, o mundo está aí para ensinar. E o mundo, irmão, a influência do mundo é grande. Por isso que, às vezes, quando seu pai não deixa você até altas horas de noite na rua e tal, é porque ele sabe do perigo. Então, irmão, voltando para cá, a gente percebe que essas 10 virgens, todas estavam esperando o noivo, só que 5 se preparou e 5 não se preparou. Irmão, e eu gostaria de compartilhar convosco uma mensagem, uma visão que a nossa irmã Senhor White teve, e ela relata de 2 grupos dentro da igreja. Ela viu 2 grupos, 2 pessoas, e eu queria compartilhar. E olha o que ela diz no livro Primeiros Escritos, na página 54, 55, ela diz assim: o fim dos 2300 dias, ela diz, vi um trono, e assentado nele estava o Pai e o Filho. Irmão, algumas pessoas pegam esse verso e dizem: cadê o Espírito Santo? Hello, lá em cima está o Pai e o Filho, e o Espírito Santo está onde? Está aqui. Porque não existe nem 3 tronos, nem 2 tronos, que Pai, Filho e Espírito Santo é um. Então aqui diz: vi um trono e assentado nele estava o Pai e o Filho. E ela diz: contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria.
Perguntei a Jesus se seu pai tinha a forma dele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplarem a glória de sua pessoa, deixará de existir. Então ela contemplou, ela viu, Jesus viu Deus. Só que ela perguntou para Jesus: o Pai é que nem você? E Jesus respondeu: sim, o Pai é que nem eu. Só que ninguém pode contemplar. Eu creio, irmão, que ela não poderia contemplar, porque na época dessas visões ela era uma mensageira, porque a Bíblia diz que a gente vai ser transformado, né, assim, num abrir e fechar de olhos. Jesus tem acesso, ele conversa com o Pai, os anjos, só que nessa ocasião ela não viu. E diz aqui, ela continuando, diz o seguinte: perante o trono viu o povo do advento, a igreja e o mundo. Então nessa visão ela também contemplou dois grupos, o povo de Deus, a igreja, e também contemplou o mundo. E olha o que ela diz mais nesse verso: vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Irmão, existe dois grupos de pessoas dentro da casa de Deus. Existe aquele grupo que está contrito, que está profundamente interessado, curvado perante o trono, buscando, santificando. Mas existe outro grupo, irmão, que está vivendo como se Jesus fosse vir daqui 10, 20, 30 até 50 anos. Irmão, de que lado você está nesse grande conflito? Está você dentro da casa de Deus aqui? Quando você vem interessado em ouvir, vem interessado em adorar o próprio Deus? Ou a gente está vindo aqui para falar da nossa semana, falar do carro, da casa, do meu emprego? Ou você está contrito, ouvindo aquilo que Deus quer te dizer? Porque ela diz que ela viu dois grupos, um estava buscando, um estava santificando, um estava profundamente clamando a Deus, mas existe um grupo que estava preocupadamente despreocupado, sossegado, tranquilo, achando que tudo está bom. Irmão, é interessante que hoje Deus, quando olha para nós, Ele olha para o seu povo, como ontem a gente estudamos na lição de pequeno grupo, da figueira. Nós somos a figueira. A Bíblia diz que durante 3 anos ele foi buscar fruto ali e não achou nada. Como está a minha e a sua vida, meu irmão? Como estamos vivendo? Como estamos nos prostrando, vendo todo o cenário de que Jesus está às portas? E olha o que ela diz mais: os que estavam dobrado perante o trono, oferecia suas orações e olhava para Jesus. Então Jesus olhava para o Pai e parecia estar plenteando com ele. Uma luz ia do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. Então, quando Jesus levantou essa igreja em 1844, o movimento adventista, Deus, diz a Bíblia, que a gente sabe que ele passou do santo para o santíssimo, e aqui diz que Jesus se levantou e uma luz de Deus veio para Jesus
e de Jesus para aquele grupo em oração. Irmão, no ano de 1844, a Bíblia diz em Isaías que nós somos o que? Reparador de brecha, não é assim? Deus levantou esse povo para dar uma mensagem, para tampar um buraco na lei que foi arrombado pelo inimigo, não é assim? Ele não colocou, a Bíblia diz em Daniel 7,25, vai mudar os tempos e a lei. Então, no ano de 1844, Deus levantou esse povo para que esse povo tivesse curvado perante o trono, recebendo luz que vinha do trono. Só, irmão, que já são quase 175 anos de 1844 para cá. Na época de Noé, eles tiveram só apenas 120 e Deus destruiu o mundo com dilúvio. Nós já estamos com quase 50 anos de misericórdia, a mais do que eles, irmão. E tem gente que ainda está na igreja, tem mais de 10, 20 anos que está aqui e ainda continua da mesma forma, da mesma maneira, não cresce espiritualmente. Por isso que ela disse que uma luz veio do Pai. Irmão, todos nós é a igreja que tem mais luz, não é assim? De todas as 42 mil religiões, nós é o povo que tem mais luz. E eu e você vamos ser cobrados pela luz que nós temos. Nós temos luz sobre vestuário, nós temos luz sobre alimentação, nós temos luz sobre o sábado, os mandamentos, nós temos luz sobre as 28 doutrinas, nós temos escrito de profecia. Por isso que a Bíblia diz que Deus não toma ninguém por inocente. O que eu e você sabe, Deus vai cobrar, meu irmão. Aquilo, a Bíblia diz: a quem muito for dado, a muito será cobrado. Se eu e você sabe, não tem desculpa para mim e você, porque a Bíblia também diz que o bom era nunca ter conhecido, do que conhecer e não praticar. E olha o que ela diz mais nessa visão: vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho, e do Filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono, mas poucos recebiam essa grande luz. Muito saía de sobre ela e imediatamente resistia-na. Olha o que diz essa frase: outros era descuidado e não estimava a luz e se afastava dele. Alguns parecia-na e se curvava com um pequeno grupo em oração. Todos esse grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e o seu semblante brilhava com glória. Amém? Irmão, é interessante que ela diz que quando Jesus se levantou do Santo para o Santíssimo, Deus agora enviou luz. Nós temos luz, nós somos o povo que tem mais luz sobre a Bíblia. Só que ela diz que a luz vinha do Pai para o Filho, que é de Deus para Jesus, e de Jesus vinha para aquele grupo em oração. Irmão, eu e você não podemos mais viver prostrado com tanta luz ao nosso redor sem a gente colocar em prática. Irmão, porque eu e você sabemos que a luz que vem do trono, ela vem, mas para o grupo que está contrito em oração, dobrado perante o trono, aqueles que estão cada dia aprendendo mais, buscando conhecimento, porque a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Irmão, e conhecimento nós temos muito. Eu louvo a Deus, irmão, porque a Bíblia, o ano passado,
Deus me deu o privilégio e eu já consegui ler 33 vezes de capa a capa. Irmão, usar quase 100 mil páginas da nossa irmã Senhora Uai, eu já li quase tudo. E Deus, irmão, Ele vai cobrar, porque eu tenho muito conhecimento, eu conheço, e aquilo que eu sei, se eu não aplicar, se eu não passar, Deus, Ele vai cobrar. Por isso que a luz veio do Pai para o Filho, e do Filho para aquele povo que estava contrito, para o grupo em oração. E ela diz mais aqui: vi o Pai erguer de seu trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu e assentar-se. Irmão, para vocês verem, quando Jesus se levantou, quando Jesus se ergueu nesse flamejante carro do Santo dos Santos, Deus também esperava que o seu povo, todo mundo, se levantasse junto com Ele e seguisse a Ele. Por quê? Porque foi no ano de 1844 que começou a grande reforma. Foi no ano de 1844 para cá que Deus, como diz a Bíblia nos eventos finais, que Deus está nos levando passo a passo ao desígnio original. Porque, irmão, lá no céu não vai ter milhares das coisas que se tem aqui na terra. Por isso que eu e você, nós estamos se preparando para ir para um lugar diferente. Aí, para mim e você entrar, como quando Jesus se ergueu, era para todo mundo nessa igreja estar seguindo a luz que Ele deixou, os princípios, os mandamentos. Mas, irmão, infelizmente Deus está dando luz. Jesus poderia estar aqui no meu lugar hoje pregando para vocês, mas a Bíblia diz que Ele tem mensageiro, e eu creio que as mensagens que a gente estamos vendo, irmão, é a mensagem para preparar a igreja, preparar o povo para as mansões celestiais, amém? E olha o que é que ela diz mais: então Jesus se levantou do trono, e a maior parte do que estava curvado ergueram-se com Ele. E ela diz: não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada. Depois que Ele se levantou, eles foram deixados em completas trevas. Irmão, depois que Jesus se levantou, passou a luz do Pai para o Filho e do Filho para os grupos em oração. Aquele grupo que estava aqui, como a gente viu no início, que eles estavam descuidados, diz o Espírito de profecia que eles ficaram em trevas. Irmão, infelizmente, eu faço uma pergunta: quem está guiando o seu caminho? Quem está te guiando nesse caminho? Você viu aqui em Mateus que a Bíblia diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a vida. Irmãos, a gente temos que entender que infelizmente existe dois grupos de pessoas dentro da casa de Deus. Se você não está vivendo a luz que você tem, eu não posso ter garantia que é Deus que está te guiando. Mas se você está vivendo de acordo, porque aqui diz que aquela de multidão descuidada, depois que Ele se levantou, eles foram deixados em completas trevas. E olha o que ela diz mais, meus irmãos:
Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservaram os olhos fixos nele, ao deixar ele o trono, e levaram para fora uma pequena distância. Então ele ergueu seu braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz: esperai aqui, vou ao meu Pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bordas e vos receberei para mim mesmo. Irmão, Jesus, ele está no último compartimento hoje, intercedendo por mim e por você. Só que a Bíblia diz que Jesus disse: fique aqui um pouco. Já são quase 175 anos que Jesus disse: espera, que eu vou buscar meu rei na minha glória, vou voltar, mas eu preciso que vocês permaneçam aqui santificados, sem mancha. Irmão, eu pergunto para mim e você: como você tem guardado o seu caráter? Irmão, infelizmente muita gente está contaminando o seu caráter. Irmão, vocês estão vendo a realidade das coisas deste mundo. Irmão, só vai ficar aqui dois grupos de pessoas nesse planeta: aqueles que refletem completamente a imagem de Cristo, e aqueles que vão refletir a imagem do diabo. Só vai existir dois povos. E vocês estão vendo, irmão, como o mundo aí fora está. Ontem eu disse lá no pequeno grupo, eu disse para os irmãos: ou a gente consagra e santifica a nossa vida para estar do lado direito, ou estaremos do lado esquerdo. De que lado, irmão, você quer estar? De que lado você está se esforçando para estar? É do lado estreito, onde o caminho é apertado, ou é no caminho largo, onde tudo é fácil? Irmão, eu não tenho dúvida de que Jesus, ele está às portas. Eu não tenho um pingo de dúvida. Irmão, eu posso até não me salvar, mas até aqui eu estou tentando viver de acordo com o que eu aprendi. Hoje Deus chama a mim e você, e olha o que ela diz mais: então um carro de nuvem com roda como flama de fogo, circundado por anjo, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na orla do seu vestido havia um sino e uma romã. Os que se levantaram com Jesus enviavam a sua fé a ele no Santíssimo e orava: meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus soprava sobre ele o Espírito Santo. Nesse sopro havia luz, poder, muito amor, gozo e paz. Irmão, o grupo que está em oração, ele ora todo dia e disse: Pai, me dá o teu Santo Espírito. Irmão, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos discernir o que é certo e o errado. Porque, irmão, eu nasci na igreja, mas eu passei alguns anos fora. E quando você está no mundo, tudo é normal. Você apronta, se prostitui, faz de tudo lá fora. Bebe, fuma, vive, como é que se diz? Transgredindo os mandamentos de Deus, e para você é normal.
Mas quando você vem para os caminhos de Deus, você diz: misericórdia, o que eu fiz tanto que desagradei a Deus? Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele passa a nos conduzir a nossa vida. Por isso que eu e você, como diz a Bíblia, a gente pode, infelizmente, pecar contra o Espírito Santo e não ter mais perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é só Ele que pode nos conduzir, nos guiar. Por isso que as 10 virgens, 5 tinham azeite suficiente, que o Espírito Santo dá mais do que as outras. Irmão, no dia de Pentecoste foram derramados uma porção dobrada. Só que no segundo Pentecoste agora vai ser 2 porções, amém? Vai ser 2 doses. Se com uma eles ressuscitavam, eles faziam milagre, eles curavam, imagine com 2 porções agora nesses últimos dias. Irmão, por isso que existe dentro da igreja um grupo que está clamando todo dia, dizendo: Pai, nos dá o teu Espírito, Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu caráter, porque sozinho eu não posso, e nós sozinhos não temos condição, irmão, de nos preparar. Irmão, e para a gente concluir, olha o que ela diz no final dessa visão: voltei para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. E isso aqui